Eu estou falando sobre igreja como corpo vivo de Cristo e muito especialmente sobre esses três termos. A igreja é corpo, a igreja é viva, a igreja é de Cristo. E estamos usando Efésios capítulo 4, que é um capítulo clássico dentro do Novo Testamento, quando Paulo trata da igreja como corpo de Cristo e das suas consequências e decorrências. Na semana passada pela manhã eu fiz uma introdução ao tema de uma maneira geral, destacando algumas coisas. E agora a gente vai especificar isso. A igreja é corpo, a igreja é corpo vivo e a igreja é corpo de Cristo. A cada domingo agora a gente vai refletir sobre uma dessas características, uma dessas identidades da igreja. Então hoje nós vamos começar enfatizando a ideia do corpo. A igreja é corpo. Quando a gente fala igreja, corpo vivo de Cristo, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que ela é corpo. E dentro desse capítulo 4 de Efésios, em que Paulo está tratando da igreja, ele fala sobre a igreja como corpo. Fala da igreja como corpo também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que é um outro texto em que ele usa a mesma expressão para falar da igreja como corpo. E fala da igreja como corpo aqui nesse capítulo 4 de Efésios. Eu queria abrir um parênteses só para fazer uma observação. Há um estudo que a gente podemos estudar a Bíblia de diversas maneiras. E o Novo Testamento de diversas maneiras. Uma das maneiras que a gente pode estudar o Novo Testamento é vendo a evolução do pensamento de quem escreveu. De que maneira as ênfases foram mudando ao longo do tempo. Não são as mesmas ênfases. As ênfases foram mudando à medida em que as necessidades exigiram que as ênfases mudassem. E eu já disse para vocês aqui algumas vezes que a ordem em que os livros do Novo Testamento aparecem não são a ordem cronológica. É o que a gente chama de ordem canônica. Eles têm uma ordem canônica, isto é, no estabelecimento do cânon do Novo Testamento, isto é, na escolha dos livros inspirados, eles foram selecionados a partir de uma ordem. Então vem lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, isso é a ordem canônica. É a ordem em que eles aparecem no Novo Testamento. Mas há uma outra ordem que é a cronológica, que não obedece à ordem canônica. Nesse caso, Marcos veio antes de Mateus, porque Marcos foi escrito antes de Mateus. Mateus e Lucas foram escritos para completar Marcos com coisas que Marcos não tinha escrito. Na Bíblia, embora Marcos venha em segundo lugar, na verdade ele é o primeiro evangelho. Então tem a ordem canônica e tem a ordem cronológica. A mesma coisa acontece com as cartas de Paulo. Provavelmente a primeira carta escrita por Paulo ou foi Gálatas ou foi 1 Tessalonicenses. Antes de qualquer uma, a gente sabe que a primeira carta de Paulo no Novo Testamento é Romanos, seguindo a ordem canônica. Logo depois de Atos, vem Romanos. Romanos foi uma das últimas cartas de Paulo. Ela foi uma das últimas que Paulo escreveu. Antes de Romanos vieram outras tantas. Gálatas e 1 Tessalonicenses provavelmente foram as duas primeiras cartas. E aí quando você vai lendo as cartas na ordem cronológica, não na ordem do Novo Testamento, mas na ordem do tempo em que elas foram escritas, você começa vendo em 1 Tessalonicenses, Paulo dando muita atenção a um assunto, que era a volta de Cristo. Você tem até um capítulo inteiro praticamente ali, vários versículos, dedicados a como será a volta de Cristo. Agora, quando você chega nas últimas cartas de Paulo, ele quase não fala mais desse assunto. Há uma menção.
Mas o assunto já não é mais uma ênfase. A volta de Cristo já não é mais uma ênfase. A ênfase é como é que a igreja deve funcionar. Por que que aconteceu isso? Porque a gente sabe que logo que houve a ascensão de Cristo, a igreja ficou na expectativa de que Cristo voltaria logo. Inclusive, Atos diz que Jesus subiu para as nuvens, desapareceu dos olhos dos discípulos e eles continuaram olhando. Ficaram olhando, até que na narrativa de Atos aparece um anjo e diz: o que é que vocês estão olhando? Esse que vocês viram subir vai voltar, mas não agora. Vão lá cumprir o que ele mandou. E aí é que a igreja começou a cumprir a sua missão, a se espalhar. Inicialmente havia tanta expectativa pela volta de Cristo, que o que a gente lê lá em Atos, capítulo 2? As pessoas vendendo as suas propriedades, vendendo tudo que elas tinham e dando para a igreja. Por que faziam isso? Se Jesus vai voltar amanhã ou depois de amanhã, eu não preciso ter nada. Eu posso me desfazer de tudo. Então as pessoas vendiam as coisas e davam para a igreja, porque Jesus vai voltar mesmo, para que eu preciso disso? À medida que o tempo foi passando e Cristo não voltou, você imagina, né? Se aquele anjo não tivesse aparecido, o povo olhando para céu. Se aquele anjo não tivesse aparecido e dito: olha, não vai ser agora, ia ter lá os esqueletinhos olhando ainda lá para o céu, esperando voltar. Quando perceberam que Jesus não ia voltar mais agora, começaram a pensar: bom, então vamos deixar esse assunto para lá. E vamos agora ver o que a gente precisa fazer para cumprir essa missão que ele nos deu. E aí a igreja começa a se organizar. E aí é que a gente percebe nas cartas de Paulo a ênfase mudando. O que era lá em Tessalonicenses uma ênfase muito forte, explicando como é que ia ser a volta de Cristo, a ressurreição e etc., deixa de ser um assunto predominante. Vocês vejam, por exemplo, a primeira carta aos Coríntios, Paulo fala em ressurreição, mas a carta aos Coríntios tem 14 capítulos, 16 capítulos, e só um capítulo trata da ressurreição. Os outros capítulos todos tratam de como a igreja deve funcionar. Como é que a gente deve ser igreja. Deixou de ser uma ênfase. A ênfase passou a ser essa. Como é que a igreja cumpre a sua missão e como é que ela funciona. Qual é a identidade da igreja. É exatamente o que está acontecendo em Efésios capítulo 4. Em Efésios, lá no capítulo 5, Paulo diz assim: Jesus vai vir como um ladrão de noite, fiquem atentos. E só. O resto da carta é como a igreja deve ser igreja. E muito especialmente esse capítulo 4. Então a ênfase mudou. Paulo agora e os demais autores do Novo Testamento, a partir de um determinado momento, estão preocupados em mostrar o que é ser igreja. E nessa preocupação de mostrar o que é ser igreja, como é viver igreja, como é identificar-se como igreja, Paulo no capítulo 4 de Efésios vai falar da igreja como corpo vivo e como corpo vivo de Cristo. E ele começa falando da igreja como corpo, que é exatamente o trecho que nós vamos ler no capítulo 4 da carta aos Efésios. Como a partir do primeiro versículo ele diz: como prisioneiro no Senhor. Paulo foi preso várias vezes. A gente conhece uma prisão em Éfeso, conhece uma prisão em Cesareia e conhece uma prisão em Roma. Então, de vez em quando, ele escreve uma carta da prisão. Estava preso aqui. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de preencher todas as coisas. Então, nesse primeiro momento aqui do capítulo 4, Paulo está falando da igreja como corpo. E se você pensa em corpo, lá em Coríntios ele também fala isso, a igreja como corpo. Eu já falei aqui e repito, a igreja é o corpo físico de Jesus na terra. Jesus já não é físico mais. Nós hoje não temos mais como experimentar o que os discípulos experimentaram. Pegar em Jesus, ver Jesus, não existe isso mais. Jesus já não é uma presença física neste mundo. A igreja é que é o corpo de Cristo no mundo. Essa é a ideia da expressão usada por Paulo. Isso é, tudo que Jesus como corpo no mundo fazia, a igreja deve fazer. O que é que Jesus fazia? Pregava. O que é que Jesus fazia? Curava. O que é que Jesus fazia? Ensinava. O que é que Jesus fazia? Acalentava, confortava. O que é que Jesus fazia? Ajudava. Tudo isso faz parte da missão da igreja. É a igreja fazendo o que Jesus faria. Essa é a ideia da expressão. A igreja como corpo de Cristo é corpo físico. A igreja pega, a igreja leva, a igreja faz. A igreja está presente. É Jesus pegando, levando, fazendo, estando presente. Igreja, corpo de Cristo. Mas quando a gente pensa na figura do corpo, na identidade do corpo, quando Paulo pensa nisso, ele está pensando nas características do corpo humano, como indicativos das características da própria igreja. E aí a gente olhando aqui esse trecho que eu li, a gente pode fazer 3 relações mais imediatas da igreja como corpo. Nós somos corpo de Cristo. Somos corpo. E no fato de sermos corpo, nós funcionamos como um corpo funciona. Um corpo. O meu corpo, o seu corpo. E o nosso corpo funciona, pelo menos, e aqui usando as próprias comparações que Paulo usa, pelo menos em 3 referências. Existe uma imunidade, o corpo se defende. O corpo tem uma imunidade. Existe uma unidade, o corpo tem uma unidade, senão ele não funciona. E existe uma diversidade, o corpo tem uma diversidade, senão também ele não funciona. Então nós vamos caminhar nessa direção. Nós como corpo também, como corpo de igreja, como qualquer corpo, nós temos imunidade, nós temos unidade e nós temos diversidade, ou pluralidade, se você prefere essa expressão. O que eu quero falar em termos de imunidade? A gente conhece essa palavra no que se refere ao nosso corpo, tem a ver com nossa saúde. Um corpo tem uma imunidade natural, tem a sua defesa natural. Nós temos a nossa defesa natural contra invasores, bactérias, vírus e etc. O corpo reage se defendendo. Pessoas que não têm essa imunidade natural, elas fazem tratamento para ter algum tipo de imunidade. Quando a imunidade de uma pessoa está baixa, ela é mais afetada, ela fica mais doente, é mais perigoso essa pessoa fazer o que normalmente um corpo faz, porque ela pode se contaminar mais facilmente. A imunidade do corpo é necessária para manter a nossa saúde, a saúde do corpo. Pois a igreja, como corpo de Cristo, também tem uma imunidade natural que a preserva, que a protege,
que faz com que ela funcione saudavelmente como corpo. Qual é essa imunidade? É a imunidade da maneira como nós nos tratamos. O que faz a imunidade do corpo, o que protege a igreja como corpo, é o modo como nós nos tratamos. Por isso que Paulo, logo no início de Efésios 4, ele diz, é corpo. Então tem que funcionar como corpo. E a primeira coisa que caracteriza um corpo é que o corpo possui uma imunidade contra a sua destruição. Ele não se deixa destruir, ele tem uma autodefesa, e Paulo começa dizendo qual é a nossa autodefesa. Como é que nós defendemos o fato de sermos corpo? Como é que nós preservamos a saúde do nosso corpo? Paulo diz, convivendo bem. Porque se nós começarmos a nos dividirmos e a batalharmos uns contra os outros, nós perdemos essa imunidade, o corpo enfraquece e ele é mais facilmente destruído. E é interessante que Paulo podia citar uma série de coisas para exemplificar isso. Mas ele seleciona o que tem a ver diretamente com o meu relacionamento com o outro, em termos de respeito e de amor ao outro. O que ele bota aqui como exemplo? Olha, não era fácil escrever naquele tempo. Não era fácil. Fazer um manuscrito era dispendioso, dava trabalho, não era fácil conseguir esse material. Uma pessoa pensava 10 vezes antes de escrever, porque se ela perdesse ali, ia ser um prejuízo. Então é claro que Paulo, antes de escrever isso aqui, ele pensou, o que eu vou usar como exemplo desse convívio? Tem que ser algo forte, tem que ser o que é essencial, tem que ser o que é indispensável. E o que ele coloca como exemplo é exatamente isso que tem lá no versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Ele fala em humildade, ele fala em docilidade, sejam humildes e sejam dóceis. Ele fala em ser paciente, e ele fala em suportar o outro com amor. Então ele está descrevendo o básico do básico, o mínimo do mínimo, para termos um corpo saudável em termos de preservação da nossa imunidade, das nossas defesas, para continuarmos sendo um corpo sadio. É esse tipo de relacionamento que leva em consideração a humildade, a docilidade, a paciência e suportar o outro em amor. Relevar certas coisas por causa do amor. Passar por cima de certas coisas por causa do amor. Isso é a base. Ser humilde. Porque a falta de humildade estraga qualquer relacionamento. Orgulhos, soberbas, arrogâncias estragam qualquer relacionamento. A falta de docilidade, a falta de como eu uso a palavra. Se eu já chego chutando a porta, se eu já chego ofendendo, se eu já chego magoando, se eu já chego ferindo, é a pior forma que tem de se comunicar com os outros, de conviver com os outros. Por isso ele fala em docilidade. Ajuda muito no convívio a gente não ter arrogância e também ser dócil na maneira de tratar as pessoas. Por isso ele fala em paciência. A gente precisa ter paciência com as pessoas. A paciência significa o ânimo longo. A longanimidade, que é uma palavra que se usava nas traduções antigas. Que é esse ânimo longo, essa coisa que estica. E aí ele completa a ideia falando em suportar em amor. Relevar muitas coisas, como eu disse, passar por cima de muitas coisas, como eu disse. Isso é fundamental para convívio. O pessoal anda falando muito hoje sobre precisamos conviver melhor. Estamos muito polarizados, estamos muito divididos, precisamos conviver melhor. Não tem como isso acontecer se não passa primeiro por uma transformação em mim
na maneira de tratar os outros. Não tem como isso acontecer se eu não tenho dentro de mim uma maneira específica de tratar os outros, com humildade, docilidade, paciência e suportando em amor. Por isso que Paulo escolheu isso aí. Ele não foi fisgando. Ele pensou e disse, de tudo que eu podia citar, eu vou falar disso aqui que é o mais importante. Aí ele diz, então, sejam completamente, se vocês são corpo, para que vocês tenham essa imunidade natural e não causem rupturas, rompimentos, fissuras no convívio de vocês, vão por aí. Vão por aí, já vai ser uma grande coisa. Sejam humildes, sejam dóceis, sejam pacientes, suportem em amor. Então o corpo já tem a necessidade dessa imunidade natural. O corpo se enfraquece quando nós somos orgulhosos e arrogantes, quando nós somos ofensivos, agressivos, quando nós somos precipitados e sem nenhuma paciência, quando nós não suportamos nada, porque não há nenhum amor envolvido. Então a primeira coisa é isso, o corpo é caracterizado pela imunidade. A imunidade somos nós preservando a nossa identidade de corpo com a nossa maneira de convivermos com os outros. A segunda coisa é a unidade. E aí ele vai falar disso nesse versículo 4, 5 e 6. Ele usa essa expressão a um só. Ele repete essa expressão várias vezes, a um só corpo. E também a um só Espírito. Há uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Esse um só tem a ver com a unidade. Corpo, que é corpo, é unidade. O corpo só é corpo se as coisas estão devidamente ligadas. O pastor Rousseau Shedd, ele, nas suas preleções, contava uma história interessante para ilustrar sempre essa questão da igreja como corpo. Ele falava a respeito de dois bêbados, caminhando numa linha de trem, completamente bêbados. E aí estão lá, caminhando na linha de trem. Aí o trem começa a apitar lá, e começa a vir. Mas eles estão bêbados. Você sabe que bêbado, quando chega no hospital, não precisa nem de anestesia. Você dá ponto e tal, porque não sente nada. Eles estão bêbados. Mas estão lá andando, estão ouvindo aquela coisa lá, e o trem vem vindo, o trem vem vindo, o trem vem vindo. Tem um que está exatamente dentro do trilho e tem outro que está para o lado de fora. Caminhando ali, cambaleando, cambaios, conversando, e o trem vem vindo, o trem vem vindo, o trem vem vindo. Passa por cima de um deles. E é aquele negócio, a cabeça para um lado, braço para o outro, perna para o outro. O outro bêbado que está do lado de fora, ele para e olha ali. Aquilo tudo. A cabeça de um lado, o braço do outro, a perna do outro, do companheiro dele. Aí ele olha e diz assim, ô fulano, se ajunta aí e vamos embora que a gente está atrasado. Não é assim que funciona, claro. Corpo dilacerado não tem vida mais. Se nós não tivéssemos nosso corpo interligado, unido, nós não teríamos vida. Ninguém vive com o corpo dilacerado. Quando você separa a cabeça do corpo, você já não tem mais vida, acabou. O corpo tem que estar junto. Por isso Paulo está dizendo, olha, tem uma característica de corpo que é a unidade. E aí o que ele fala de unidade? Coisas que acontecem dentro de nós. No verso 3 ele fala uma coisa interessante, ele diz, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
essa unidade que nós temos não foi algo que nós conquistamos, é algo que nos é dado. Nós temos um só Senhor, nós temos uma só fé, nós temos um só Deus e Pai de todos, mas nada disso nós conquistamos. Foi nos dado, foi nos concedido por Deus. Então Paulo diz, olha, vocês têm uma unidade que é formada pelo Espírito Santo. O que vocês precisam fazer é conservar essa unidade, porque a unidade ela existe. Só que a gente às vezes estraga muita coisa. A unidade ela nos é dada. Eu sou seu irmão, você é minha irmã. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos da família de Deus, mas não fomos nós que conquistamos isso. Deus nos deu. Deus nos tornou filhos dele. O Dom Helder Câmara tinha na sua paróquia, lá na Igreja das Fronteiras, uma pessoa desempregada, um rapazinho desempregado, que há muito tempo não conseguia emprego. E aí quando o Dom Helder Câmara ficou sabendo disso, telefonou para um empresário, que era amigo dele, gostava muito dele, e disse, olha fulano, eu vou mandar falar com você o meu irmão. Queria que você ajudasse esse meu irmão que está desempregado. Aí o empresário disse, claro, pode mandar. Aí quando chegou lá, deu emprego para ele. Fácil assim. Depois um dia conversando lá com ele, falei, mas é que você é irmão do Dom Helder Câmara? Ele falou, não. Ué, você não é irmão do Dom Helder Câmara? Eu falei, não, nunca fui. Aí ele ligou para o Dom Helder Câmara e perguntou, Dom Helder, o senhor me enviou aqui uma pessoa que o senhor conhece dizendo que era seu irmão. Eu dei o emprego para ele, mas ele disse que não é seu irmão. Ele falou, é meu irmão sim. É meu irmão sim. Nós somos irmãos em Cristo. Aí ele falou, ah não, mas eu pensei que vocês fossem irmãos de sangue. Aí ele falou, não, nós somos irmãos de sangue. Falou, vocês são irmãos de sangue? Somos. O que o sangue de Cristo fez por mim, fez por ele também. Então nós somos irmãos assim. Mas não é uma coisa que nós conquistamos. É um elo, é um laço, que é o Espírito Santo quem nos dá, por causa do que Cristo fez por nós. O que nos cabe é conservarmos essa união. É fortalecermos essa união natural que nós já temos. E o problema é que às vezes a gente estraga. Por isso Paulo está falando, no que depender de você, preserve essa unidade. Mas nós já temos uma unidade básica, que é o principal. Nós já somos irmãos. E eu tenho que olhar para o outro dessa forma. É meu irmão em Cristo, é minha irmã em Cristo. O que Cristo fez por mim, fez por ele. A morte de Cristo que me alcançou, alcançou-o também. Deus é meu pai, a quem eu oro e me escuta, é também pai dele, é também pai dela. Nós somos irmãos em Cristo. Eu devo olhar o outro como meu irmão e como minha irmã em Cristo, porque nós já temos essa unidade fundamental. O problema é que a gente confunde unidade com uniformalidade. E unidade não é uniformalidade. Aí é que entra a terceira característica do corpo, que é a diversidade ou a pluralidade. O corpo é um só. Está aqui, junto, unido, trabalha tudo aqui trabalha integrado. A partir da máquina que opera todas as coisas, tudo vai respondendo. Há uma unidade. Mas também só funciona porque há uma diversidade. A mão faz uma coisa, o pé faz outra, o cotovelo faz outra, o pescoço tem outra finalidade, o ouvido tem outra finalidade, a boca outra, o nariz outra, e por aí vai. Isso por fora. Por dentro, a mesma coisa. Pulmões têm sua finalidade, rins têm sua finalidade, fígado tem sua finalidade, tudo certinho. Cada coisa fazendo a sua parte.
cada um cumprindo o seu papel. Por isso que o corpo funciona. O que é ficar doente? Ficar doente é justamente quando uma das nossas partes para de cumprir a sua finalidade. A diversidade é grande, mas há uma unidade. E Paulo fala disso lá em Coríntios. Ele diz, olha, tem essa unidade porque na diversidade, o que acontece com uma parte atinge tudo. Por exemplo, o dedinho do pé fica longe da cabeça. Está lá do outro lado. Lá do outro lado. Eu nem lembro que o dedinho do pé existe. Eu vou fazendo as coisas e nem penso. Nem penso. Ou você acorda de manhã dizendo, meu dedinho do pé é uma bênção. Ninguém nem lembra. Até que você, de manhã, levantando da cama, dá uma topada no pé da cama. O corpo inteiro vai sentir, ou não vai? Ou você sai cantando um corinho depois que bateu o dedinho no pé da cama. O corpo inteiro vai sentir. Então, além dessa pluralidade, dessa diversidade, existe uma unidade básica que faz com que a alegria de um seja a alegria de todos. Por isso nós nos alegramos com as bênçãos, com as vitórias. Mas a tristeza e a necessidade de um é também a tristeza e a necessidade de outros. Por isso que a gente se penaliza, por isso que a gente tem misericórdia, tem compaixão, ajuda, apoia. Porque a crise de um, a aflição de um, é de todos. Porque é corpo. Agora, essa unidade, como eu dizia, ela não quer dizer uniformidade. E aí é que Paulo fala aqui dos dons. Da maneira diferente, como Deus vai nos equipando. Ele usa uma expressão aqui interessante do Salmo 68, porque no Salmo 68, quando diz que sobe às alturas, ele diz, Jesus fez o contrário. Primeiro Jesus desceu às profundezas para depois subir às alturas. Ele veio, aí a gente já viu isso em dezembro inteiro. A kenosis de Cristo. Ele se autolimitou, ele se autofragilizou, ele veio, se encarnou e etc. Foi humilde, foi morto. Bom, quando ressuscitou e assumiu e reassumiu a sua glória, ele subiu. Mas antes de subir, ele desceu. É disso que Paulo está falando nos versículos 8 e 9. E como acontecia nos desfiles dos grandes exércitos, quando voltavam das guerras, na frente vinha o general que venceu a guerra. Atrás dele, os seus soldados. E lá no final da fila vinham os prisioneiros de guerra. E o general ia passando nas ruas e sendo aplaudido. E flores sendo jogadas sobre ele. E ele sendo exaltado porque ganhou a guerra. Os soldados a mesma coisa. E os prisioneiros lá atrás aproveitavam a comemoração e também acabavam sendo aplaudidos e flores caindo sobre eles, porque estavam sendo trazidos no mesmo cortejo. É essa figura que Paulo usa, por exemplo, em Coríntios, quando ele fala na segunda carta aos Coríntios, ele é vencedor e nos encaminha em vitória. Porque a vitória não é nossa, a vitória é de Cristo. Só que a gente é que recebe os louros. E ele está falando disso aqui. A vitória foi de Cristo. Ele desceu, depois subiu. Mas os dons, em vez de irem para ele, vieram para nós. Nós recebemos os dons da graça. E quando Paulo diz isso, ele está falando dos dons que a igreja recebeu. Ele vai falar sobre esses dons no capítulo 11, alguns possuem o dom do apostolado, outros possuem o dom de profetas, outros de evangelistas e etc. E essa é a pluralidade da igreja. Então não é uniformidade. Nós temos essa unidade básica em Cristo, somos família de Deus, temos o mesmo Pai,
mas numa diversidade imensa, incrível, em que Deus vai equipando as pessoas, usando as pessoas, cada um com seu ministério, cada um com sua maneira de ver Deus, cada um com sua experiência de ver Deus. O que dá beleza à igreja é justamente essa pluralidade. As experiências que eu tenho com Deus são diferentes das suas. A minha maneira de servir Deus são diferentes das suas. Os dons que eu tenho são diferentes dos seus. E o que dá beleza a essa diversidade é isso. É cada um conscientizado daquilo que pode fazer, das suas características especiais, peculiares, singulares. Está envolvido no corpo com a sua maneira de servir e de ser, fazendo a sua parte. É dessa ampla diversidade que Paulo está falando que faz corpo, porque corpo não existe sem isso. Corpo não existe sem essa pluralidade de experiências, pluralidade de vocações, pluralidade de visões de fé, pluralidade de jeitos de servir, pluralidade de opiniões. Nós não somos obrigados numa igreja a termos a mesma opinião sobre tudo. Não existe isso em nenhum lugar do mundo. Muito menos em igreja. E muito menos ainda em igreja batista. Por isso que eu gosto muito de ser batista. Porque o ser batista é justamente o não haver uma centralidade uniformadora. As igrejas são autônomas. Se tem igreja que quer ter uma pastora, ordenar uma pastora, ela vai ter. Se tem uma igreja que não quer funcionar com um templo, quer funcionar num prédio alugado, ou não quer ter templo nenhum, quer funcionar só nas casas, pode. Se tem igreja que quer ter determinadas instituições ou departamentos, tem. Se não quer ter, não tem. Se tem igrejas que fazem cultos mais tradicionais, elas fazem. Igrejas que têm cultos mais contemporâneos e modernos também fazem. Se tem igrejas que têm um estilo mais tradicional, ela tem. Igrejas que têm um estilo mais contemporâneo, ela tem. Se quiser misturar as duas coisas, também pode. Essa ideia da autonomia das igrejas, essa inexistência de uma eclesiasticidade única, formal, imposta a todo mundo, é a grande característica dos batistas, que é a igreja do Novo Testamento. No Novo Testamento, as igrejas são diferentes. Quando eu ouço alguém falar assim, vamos voltar aos tempos da igreja do Novo Testamento, eu pergunto qual delas? Você quer ser parecido com qual delas? Com Corinto, onde as mulheres não podiam falar. Na igreja de Corinto era indecente as mulheres falarem na igreja. E Paulo diz, se quiserem falar alguma coisa, só falem em casa, perguntem aos seus maridos, porque é indecente uma mulher falar na igreja. Então, se quer ser igreja igual Corinto, igreja não pode ter mulher que lecione, não pode ter mulher orando alto no púlpito, não pode ter mulher liderando nada. Ou então você quer ser uma igreja como Roma, onde você tinha uma diaconisa, que era a Febe, porque era um outro contexto, porque era uma outra realidade. O mesmo Paulo que está falando de um contexto, é o Paulo que está falando de outro. Porque Paulo respeita essa pluralidade cultural das igrejas. Ele mesmo foi o primeiro a dizer, olha, você que é gentil e está vindo para a fé cristã, não precisa guardar sábado, não precisa comemorar as festas judaicas, não precisa circuncidar seus filhos, porque isso são costumes judaicos. E vocês não pertencem aos costumes judaicos, vocês são gentios. Vivam a fé cristã de vocês de acordo com a cultura de vocês. Paulo foi amplo, aberto nesse sentido, dizendo, sejam a igreja de Cristo dentro das características de vocês. Por isso que quando você vai, num momento de consagrar os dízimos e ofertas, numa igreja como a nossa, a gente está cantando, o pessoal vem aqui, traz dízimos e ofertas, volta para o seu lugar. Mas se você vai numa igreja de negros nos Estados Unidos, por exemplo,
ou numa igreja da África, o pessoal vem dançando, dança, dentro da cultura deles. É cultural, é cultural. Uma igreja não tem que ter uma cultura imposta. Esse foi um dos grandes problemas que nós tivemos aqui com nossos missionários norte-americanos. Porque eles inicialmente entendiam que não só estavam trazendo o evangelho, mas estavam impondo a cultura norte-americana de ser igreja. E não é isso. Por exemplo, condenavam o fato de se cantar alguma coisa em ritmo de samba. O samba era um ritmo profano, só vale o ritmo de hino norte-americano. Esse que é um ritmo sagrado. Por quê? Por quê? Por que eu não posso cantar só o poder de Deus pode mudar meu ser em ritmo de samba? Se o samba é minha cultura, se o samba é a expressão da cultura brasileira, diversidade, pluralidade. Então a igreja, ela é corpo nesses três sentidos. Como qualquer outro corpo, ela tem imunidade, a imunidade da igreja, a proteção da saúde da igreja é formada pela maneira como nos tratamos. Humildade, docilidade, paciência, suportar em amor. As 4 coisas básicas, o mínimo do mínimo que Paulo escolheu para mostrar o que é essa imunidade, essa autopreservação, essa maneira de conviver. Segundo, é corpo porque tem unidade. Nós temos uma unidade natural que nos foi dada pelo Espírito. Nós somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai, e isso não foi algo que nós conquistamos, foi algo que Deus nos concedeu. O Espírito Santo habita em cada um de nós e nos faz irmãos. E terceiro, como corpo, nós temos diversidade. Você tem seus dons, o outro tem os dele, você tem a sua experiência com Deus, o outro tem a dele. Você tem a sua maneira de servir a Deus, o outro e a outra tem a deles. Pluralidade da igreja. Uma igreja está numa determinada cultura, uma outra igreja está numa outra determinada cultura. Pluralidade da igreja, diversidade da igreja. É por isso que eu encrenco, muitas vezes, com essa proposta da chamada igreja com propósitos. Você tem que escolher o seu público-alvo e a igreja tem que ser alguma coisa para atingir aquele público-alvo específico. Não existe um público-alvo específico. O público-alvo da igreja de Cristo é gente. Qualquer gente. E a igreja não pode ser a expressão só de uma maneira de ser visando um público-alvo. Quanto mais plural ela for, quanto mais diversidade ela tiver, melhor, porque o seu público-alvo é diverso. O seu público-alvo é abrangente, são pessoas, é gente, e pessoas são diferentes. Corpo que tem imunidade, corpo que tem unidade, corpo que tem diversidade. Igreja é corpo. Corpo nesse sentido. Agora, além de ser corpo, ela é viva. É um corpo vivo. E ela também, além de ser corpo vivo, ela é de Cristo. E essas são as 2 próximas coisas que a gente vai refletir nos próximos domingos. Mas hoje a gente fica aqui, frisando essa ideia. Nós somos um corpo. E aí, eu termino como Paulo começa. Andem da maneira digna para a qual vocês foram chamados. Nós fomos chamados para fazer parte de um corpo. Então, vamos dar dignidade a isso e vamos andar levando isso a sério.
Andem como é digno da vocação de vocês participarem desse corpo. Lá fora, como você vive e o que você faz, tem que dignificar essa graça de pertencer ao corpo de Cristo. No seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vizinhança, lembre-se, você é corpo de Cristo. Viva de maneira que seja digno disso. É assim que Paulo começa a sua reflexão. Vivam isso com dignidade. Vocês são corpo de Cristo. Vivam como corpo de Cristo. Há uma dignidade nessa identidade que deve direcionar a nossa maneira de ser e de viver, onde quer que nós estejamos. Se somos corpo de Cristo, vivamos como corpo de Cristo. O que não pode é a gente querer ter os benefícios de ser corpo de Cristo e viver como corpo do diabo. O que não pode é no domingo, no culto, a gente querer que Deus ouça as nossas orações e durante a semana infernizar a vida dos outros. O que não pode é aqui a gente agradecer, Senhor, nós somos teu corpo, e cantar, como a gente vai cantar daqui a pouco, somos corpo e etc. E durante a semana, nós sermos um Satanás na vida dos outros. Isso não pode acontecer. Vivam como é digno do fato de vocês serem corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, nós somos corpo de Cristo. Façamos jus a isso. Vivamos como é digno de quem é corpo de Cristo viver, e que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e vamos então cantar Somos Corpo. É isso que nós vamos cantar, não é? Não? É outro? É esse? Se não for, agora vai ter que ser, porque acabei de anunciar. Nós vamos cantar Somos Corpo, e assim bem ajustados. Não é? O que mais? Totalmente ligados. É isso. Vamos cantar que somos corpo, mas principalmente, amanhã, segunda-feira, começando a sua semana, viva como corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Vamos cantar.